Simulado 55 de legislação de trânsito para você que está estudando trânsito, você que nos acompanha aqui para de repente tirar alguma dúvida ou testar seus conhecimentos também. Vamos para a questão de número 188, se aproximando aí de 200 questões respondidas de legislação de trânsito e comentadas aqui no canal. A questão é a seguinte, ó, a questão sobre natureza da infração que sempre deixa aquela dúvida no pessoal, né? Dirigir o veículo realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento é infração. É aquela situação da pessoa, né, que trabalha ali como motorista de ônibus, né, e acumula a função, né, tanto de condutor quanto de cobrador, tá certo? E nesse caso, né, teria que ver se é possível fazer isso. A legislação, na realidade, considera infração de trânsito, apesar de ser uma prática comum, né? Enfim, isso acontece em empresas de ônibus aí pelo país, né? E assim, vou entrar na discussão trabalhista, a gente vai se ater à questão relacionada à legislação de trânsito. Teoricamente é possível que seja cobrada a tarifa, né, pelo condutor. Eu estou me atendo à legislação de trânsito, não vou entrar na questão trabalhista. Desde que o veículo esteja parado. Imagina, o condutor chegou ali com um veículo num ponto de ônibus, vamos lá, encosta ali o veículo, sobe um passageiro, ele faz a cobrança, passa o troco, se for o caso, enfim, e aí segue viagem. O que é que não pode? O passageiro sobe, ele já engata ali a primeira e vai saindo para fazer essa cobrança com o veículo em movimento. Isso aí não pode, tá certo? A legislação proíbe. Seria semelhante aqui a você dirigir somente com uma das mãos, né? Que é a infração lá do inciso 5 do artigo 252 do CTB. Mas o legislador fez questão aí de fazer constar no texto da lei uma infração específica para isso, tá certo? Então, nesse caso aí, ó, a infração, ela consta lá no artigo 252, inciso 7 do Código de Trânsito Brasileiro. O detalhe é que essa infração não existia na redação original do CTB. Ela foi incluída lá em 2015 por essa lei aqui, ó, 13.154. Ela que incluiu no artigo 252 do CTB esse inciso 7 e considera uma infração de natureza média, assim como dirigir somente com uma das mãos, utilizando-se apenas de uma das mãos, né? Ela prevê ali o registro de 4 pontos no prontuário, além de uma multa de R$ 130,16, né? Então a resposta correta aqui é a letra C, beleza? Questão de 189 é a seguinte, olha, das decisões da JARI, ou JARI, é uma espécie de sigla, né? Então, a depender da região do Brasil, o pessoal chama JARI, né? Mas eu acho que é muito mais questão de sotaque mesmo, eu estou habituado a chamar JARI, né? A Junta Administrativa de Recursos de Infrações cabe recurso em segunda instância no prazo de 30 dias, tá certo? Contado da publicação ou da notificação da decisão. O recurso, esse recurso de segunda instância, será interposto da decisão do não provimento pelo responsável pela infração e da decisão do provimento pela autoridade que impôs a penalidade. Perceba que é um linguajar bem técnico, né? Mas para tentar simplificar para você seria o seguinte. Vamos imaginar que um cara foi autuado aqui no artigo 280 do CTB, tá certo? Aliás, perdão, 208 do CTB, que é a infração de avanço de sinal vermelho, beleza? Eu não vou entrar nos detalhes de prazo de envio de notificação e tal, só as fases mesmo, sem detalhamento ali de julgamento, deferimento, indeferimento, só para você entender mesmo aqui a questão. Então, essa pessoa foi notificado e resolveu apresentar a defesa de autuação, tá certo? Ou defesa prévia. Vamos pensar que essa defesa prévia ela não foi aceita, ela foi indeferida. Então, houve a notificação impondo a penalidade e aí essa pessoa discordou da decisão que aplicou a penalidade e decidiu entrar com recurso. Esse recurso é dirigido à JARI. A JARI julga esse recurso. Aí esse é o ponto que você precisa atentar. Veja, se a JARI deferir esse recurso é uma coisa. Se a JARI indeferir, temos outra consequência aqui, tá bom? Aqui ele fala decisão de não provimento, né? Indeferimento, decisão de provimento, é deferimento, enfim. Então, vamos pensar que a JARI indeferiu o recurso. Se indeferiu o recurso, em ambos os casos aqui, cabe recurso em segunda instância. Aqui, ó, é possível o chamado recurso em segunda e última instância administrativa. Tanto em caso de deferimento quanto em caso de indeferimento. A diferença é quem vai entrar com esse segundo recurso. Depende, ó. Se foi indeferido, então quem pode entrar
com esse recurso em segunda instância é o responsável pela infração, que eu vou chamar aqui de infrator, tá certo? Entre aspas, porque o processo ele não acabou, né? Então, ele é o infrator. Então, esse cara é que pode entrar com esse recurso em segunda instância. Mas se houve deferimento por parte da Jari, a Jari aceitou o seu recurso, mudou a decisão da autoridade de trânsito, que decidiu aplicar a penalidade. A Jari está mudando essa decisão. Então aqui, tá certo? Quem pode recorrer em segunda instância é a autoridade de trânsito, aquele que aplicou a punição. Então é ele que pode optar pelo recurso em segunda instância. Então perceba, ó, houve autuação, você foi notificado, fez defesa. Perdeu essa defesa, recebeu a notificação impondo a penalidade, entrou com recurso, a Jari. Interpôs esse recurso a Jari e a Jari, se indeferir, o infrator é quem recorre em segunda instância. Em contrapartida, se houve o deferimento, aqui ó, significa dizer que a decisão da autoridade foi modificada. Então a autoridade é quem pode recorrer em segunda instância contra a decisão da Jari. Isso acontece na prática? Tem órgão de trânsito que faz. Até onde sei, a maioria, a autoridade de trânsito, quando a Jari defere ou aceita o recurso, né, tem decisão favorável ao suposto infrator, tá certo? Acaba perdendo o prazo, a autoridade perde o prazo e não recorre, tá certo? Onde é que você encontra essa previsão? Você vai encontrar essa previsão lá no artigo 288 do CTB, CAPT, e também no seu parágrafo 1º. É lá que vocês vão encontrar essa previsão que está aqui, tá certo? Então podemos dizer que a afirmativa em si, ela está correta, beleza? E só uma última observação, esse julgamento em segunda instância, aí o órgão autuador depende de quem é, o órgão julgador em segunda instância depende de quem é o órgão autuador, a competência varia, você dá uma olhada lá no artigo 289 que tem essa distribuição, mas o segundo recurso é última instância administrativa, tá certo? Essa decisão, ela encerra o processo no âmbito administrativo. E a última questão desse vídeo, ó, ao condutor, nos casos de sinistros de trânsito que resulte vítima, será imposta a prisão em flagrante e exigido fiança, ainda que ele preste pronto e integral socorro à vítima. Olha, lá no artigo 301 do CTB, nós temos a seguinte previsão, né, de que se o sujeito prestou pronto e integral socorro à vítima, não será imposta prisão em flagrante e não será imposta, tá certo? E não será imposta, não será exigido ali fiança, né? Porque ele prestou pronto e integral socorro à vítima. Então, se não houver risco pessoal que fez com que ele saísse do local, ou algo que o impedisse de acionar o resgate e tudo mais, que tem umas exceções, enfim, mas vamos lá. Ele prestou socorro, tudo certinho ali, deu a assistência necessária, então não pode haver prisão em flagrante, nem vai ter fiança. Ah, mas ele vai responder criminalmente? Claro, se ele de fato praticou ali o delito, ele vai ter que responder. Se ele praticou o crime, ele vai ter que responder. De repente, lesão corporal culposa, homicídio culposo, enfim, depende da situação. Mas se ele prestou socorro, não tem prisão em flagrante, nem tem fiança. Tem um processo que ele vai responder, claro, se for o caso, no homicídio, se for lesão corporal, se a vítima assim desejar, mas não vai haver prisão em flagrante, nem vai ter fiança, tá certo? Então, a afirmativa aqui, ela está errada, porque ela diz o contrário, né? Que vai ser imposta a prisão e exigir fiança, ainda que ele preste pronto e integral socorro à vítima. Tranquilo? E com isso, nós fechamos o nosso simulado 55, questão errada. Deixe nos comentários se acertou quanto. Acertou as 3, o negócio tá indo bem aí, tá respondendo direitinho as questões. Ficou com dúvida, concorda com o autoscore de água? Vá deixando nos comentários, a gente vai conversando aí, vai comentando e vai discutindo sobre essas questões aí que a gente compartilha aqui com vocês, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.